Beleza. Deixa eu ver se o Gemini está transcrevendo, tá? Compartilhar a minha tela aqui. Beleza. Vamos fazer na homologação 1, tá, Claudinei? Módulo de manutenção. Tá? Para que ele serve? Ele serve, em tese, para mim controlar toda a parte de manutenção. Abrir a ideia dele é partir de uma solicitação de serviço que vai virar uma ordem de serviço para fazer os apontamentos. Então, em tese, cara, alguém vai abrir uma solicitação, vai cair numa central lá da manutenção, vai analisar todas as solicitações e vai partir gerando as ordens de serviço para que os mecânicos, eletricistas façam os apontamentos e depois isso possa ser baixado. Né? Também tem um painel que a gente pode deixar já parametrizado as manutenções preventivas, e aí o sistema vai disparando alerta ali para a gente controlar isso também dentro do Consistent. Né? Tudo parte primeiro do cadastro de máquina, né? O cadastro de máquina ele parte de uma máscara, muito parecido com um cadastro de item lá, né? Então é uma máscara de certa forma estruturada que vai nortear toda a parte do cadastro de máquinas, né? Já está definida aqui. Ela é definida como empresa 1 e como empresa 10. Então ela é definida por grandes áreas, né? Começa pela parte têxtil, tecelagem, a parte daí do beneficiamento. Hoje não temos máquinas, né? Nós já deixamos tudo estruturado, no dia que precisar. Depois ele entra para a manufatura, ele tem sala de malha, tem empilhadeira, balança, né? Balança a gente também consta, porque ela é uma máquina do trabalho do dia a dia, tem custo de manutenção, empilhadeira, daí no corte, infestadeira, cortadora, a gente não cadastrou as máquinas ainda. Mas aí no futuro a ideia é a gente pegar todas as máquinas, cadastrar, daí com o decorrer ali da apresentação, depois o Marcelo vai passar ali, a gente, talvez até no futuro, fazer tudo dentro do Consistent, as manutenções preventivas, preditivas, né? A cortadora, muitas vezes, eu tenho que parar ela, né, num determinado sábado, vir ali arrumar, sem ser uma preventiva, é uma preditiva, no caso. A lubrificação, tudo isso o Consistent tem ali dentro dos controles. Claro que é burocrático, né? Nós temos que depois avaliar até que ponto que vale a pena a gente ter essa burocracia implementada ali, se vale a pena ou não o nosso porte no momento. Mas ele tem bastante coisa aí. E a máscara, como ele falou, para a confecção a gente já teve que fazer por conta que eles têm sequência operacional. Então eles têm lá grupo de máquina, overlock uma agulha, 2 agulhas. Mesmo que nós não temos as máquinas, mas como a sequência operacional de fazer a camiseta, ela requer aquele tipo de máquina, então nós temos que daí cadastrar várias máquinas ali dentro. É claro que ele cadastrou meio que a capa da máquina só, né? Para poder fazer sem isso. Cadastrou o nível da máscara só, isso, né? só cadastramos ele a nível de máscara para ter a máquina, né? Se fosse um genérico, né? Isso, ele começa assim. A máscara, empresa 1 é a Camila Matriz. Isso eu posso mostrar aqui, eu já explicando ali, né? Que tem que chegar a um nível de máquina física, né? Eu tenho os níveis que a gente chama sintéticos, igual no cadastro do item, o Rodrigo já trabalha bastante com isso. Eu tenho essa máscara, mas eu tenho que chegar numa máquina depois, que ela é a máquina física. Quantas máquinas overlock eu tenho? Quantas cortadoras? Quanta máquina de debrum? Aí tem que chegar a esse nível de cadastro para você, quando ter o valor desprendido lá, para dizer, a máquina de debrum 3, cara, tá dando R$500 por mês de manutenção. Uma máquina dessa vale, sei lá, 5 mil, não vale a pena a gente trocar, em 10 meses ela se paga. Daí entra toda essa análise depois que é possível fazer. A máscara, basicamente, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ela tem o tamanho do código da máscara, esse que a gente está vendo aqui, e tem 5 níveis, né? Então, o primeiro nível é a empresa. Então, o 1 aqui quer dizer que é máquina do Grupo Camilos. O segundo nível, ele vai dizer de que área que é essa máquina, que é o setor. Então, 101 é tecelagem. Terceiro nível é o tipo de equipamento, né? Então, 10101 quer dizer que é uma máquina do Grupo Camilos, da tecelagem, é um tear circular. E o último nível aqui é a classificação desse tear circular. Eu tenho lá 2832, 3034, depende do tipo do tear em si, né? Então, eu tenho aqui o 01, que é o tear 2832.
como vocês não têm aqui parte de tecelagem, foi criado esse nível só até aqui, para poder lá na engenharia, por exemplo, daí eu posso definir, né? Aqui eu acho que não vai ter nenhum da confecção, ainda tem da costura aqui, ó. Então eu posso ver, ó, 1, 10 são máquinas da confecção do grupo Camilos. O 1, 10, 1 são máquinas de costura. 1, 10, 2, máquinas de strass. 1, 10, 3, picueta. 1, 10, 4, catraca. E aí dentro da catraca eu tenho catraca, uma agulha, 2 agulhas, 3 agulhas, que é esse quarto nível. O último nível vai ser a máquina física. Então, a máquina catraca, uma agulha número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até 99. Então, está previsto aqui até 99 máquinas para cada grupo. Para cada tipo de máquina. Para cada tipo de máquina. Então, dessa forma que é estruturada a máscara aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu consigo colocar o número de série na descrição? Lá no cadastro da máquina. Colocar o que quiser, né? Quando você for criar a máquina, daí, que é o próximo passo, a gente vai fazer essa parte. Quando tiver que mexer na máscara, tu vai centralizar tudo no TI? Ou vai liberar para eles fazer? Não, a máscara é com nós mesmo. Tá. Então, beleza. Então, nós vamos pular isso aqui, vamos direto para o cadastro de máquina. CCMNG 010. Aqui eu vou cadastrar a máquina de fato, tá? Você vai pedir um código para minha máquina. Aqui eu posso botar um código alfa, máquina 01 ou 01, ou número, como eu costumo. Aqui a gente poderia achar. Existe algum. Só para a gente entender isso, né? Aqui a gente já poderia usar o nosso número de patrimônio? Não, patrimônio ele vai ter um campo aqui para a gente colocar. Ali poderia botar Lectra 1, vamos supor, nossa portadora. Não sei como é que se chama hoje ali. Poderia dar o nome hoje, verdadeira A, B, C. Aí vocês dão um código aqui, ele é alfanumérico, pode dar o nome que quiser para a máquina. Tá? Aqui que vai ser importante. Aqui eu vou dizer agora em que nível que essa máquina Lectra 1 vai se encaixar. Então, ela é uma máquina do corte. Cadê o corte aqui? Corte. Lá na base de teste. Essa base de teste? É. Antes do 10. Eu acho que a costura já está. Prensa e ar. Não foi cadastrado. Não foi cadastrado. Onde que ela vai entrar aqui, Claudinei? Ela vai entrar como. Na base de teste, coloca 103 ali, porque daí o corte seria o. Mas ele está. É alguma coisa que sumiu aí. 104, então é o corte. Você não tinha feito alguma coisa. Por que ele não está aparecendo aqui? Tem nenhum filtro. Os grandes grupos eu tinha cadastrado. Tenta olhar o corte. Ah, tá. 104, 01, 00. Que não tem o próximo nível aqui. Foi só o nível. Dentro do corte eu posso ter ali seria testadeiras. Isso. 104, 01, 01, 00, Lectra. Então, eu criei aqui, ó, dentro do corte, grupo 1 das infestadeiras, e dentro das infestadeiras, aí eu tenho um que é a Lectra. Amanhã depois, cara, tem outra infestadeira lá de outra marca, alguma coisa, cria o 02, entendeu? E agora ele vai aparecer aqui para mim. Tá. Fechar, consultar. Tá aqui o Lectra. Então, ele só aparece se eu tiver até o último nível. Ele não aparece se não tiver estrutura, né? Exatamente. Então, eu vou dizer que dentro da Lectra eu vou criar a minha máquina 01. Tá? Aqui eu vou botar o número do patrimônio, qual que é o código dela no ativo. Tá? Não é um campo de preenchimento obrigatório, né? Vou botar aqui só para... A descrição, aí eu posso botar aqui a descrição da máquina, né? Máquina automática de corte, Lectra. Só como exemplo, né? Essa descrição reduzida, que na verdade eu não sei onde é que ele vai usar, tá? Pode deixar o que ele está sugerindo. Modelo,
Eu vou botar o modelo da máquina, número de série da máquina, o tipo, né? Aí aqui a gente tem alguns tipos: produtivo, administrativo, ferramenta, um veículo, um componente, um tear. Para vocês aqui, geralmente vai ser produtivo, tá? Com exceção se vocês tiverem algum tear ou algum aparelho de tinturaria, que daí, quando é tear, aparelho de tinturaria, ele abre algumas opções para mim cadastrar alguns dados técnicos relativos ao processo. Mas em tese vai ser produtivo, quando é alguma coisa da produção. Administrativo, se for o quê? Uma impressora, um telefone, alguma coisa que eu tenha ar-condicionado, isso. Ferramenta é alguma coisa relativa que eu vou usar lá na manutenção, alguma ferramenta que eu tenha cadastro, eventualmente, né? Veículo. Componente, eu acredito que vocês não vão ter, tá? Componente seria uma parte de uma máquina. Exemplo, a tinturaria tem uma rama, que ela é uma máquina de 100, 150 metros que tem vários componentes. Tem o fular, tem o campo 1, o campo 2, o campo 3, e aí geralmente o pessoal acaba criando essa máquina com componentes, e aí quando eu faço a manutenção, eu aponto para qual componente eu vou fazer a manutenção para conseguir precificar isso de forma separada, porque só precificar como rama é uma coisa muito abrangente. Eu tenho desde a parte do fular, ela tem mais de 10 componentes a máquina, né? Um aparelho de textura já existe um outro cadastro específico só para aparelhos, ele não chega a ter esse nível de detalhamento, né? É só o cadastro do aparelho, 30, alguma coisa, a Debrum. É o aparelho de Debrum, né? Não é o componente da máquina em si, né? Tear, se for um tear, né? Aparelho de tinturaria ou de lavação, se for, se vocês tiverem eventualmente algum dia tinturaria interna. Esses outros aqui agora também não estou lembrando onde é que vai usar ele, né? Motor, se for no caso da rama, lá tem os motores dos campos, então eu também consigo criar como motor. Instrumento, se algum instrumento que eu uso para alguma medição, que eu vou querer amarrar depois aqui em algum processo, paquímetro, sei lá, amperímetro, e aí vai, né? E algum aparelho de fiação. Então, basicamente, para vocês, quando for alguma máquina de produção, geralmente vai ser produtivo. Narrativa, que eu posso complementar com alguma descrição, não é obrigatório. Tá? Obrigatório só o que está em vermelho aqui do lado. Tá? Salvei, eu vou criar a capa dela. Então está criada, agora eu não consigo mais mudar isso aqui, né? A máscara já está definida. E aí eu vou vir em complemento aqui e vou preencher os dados, né? Dados de aquisição. Qual que foi a origem dessa máquina, né? Comprada no mercado interno, externo, foi desenvolvida aqui dentro, é uma máquina de cliente, é um leasing, um aluguel, né? Adquirido no mercado interno. Aí eu posso amarrar aqui quem foi o fornecedor. Se eu for na lupa, ele vai pegar do cadastro do fornecedor, né? Ou eu posso dar um enter e escrever aqui o nome do fornecedor, se eu não tiver ele cadastrado, né? Não necessariamente ele precisa estar cadastrado para a gente registrar Não. que pode ser que um fornecedor de compra única, né? Uhum. Fabricante, a mesma coisa, né? Pode estar cadastrado ou não, né? A data da compra, a data do recebimento, prazo de garantia, o estado da máquina, se comprei nova ou usada, né? E uma observação aqui complementar que eu queira deixar de informação, tá? Confirma, sim. Dados para custo e produção, então vocês vão ter a parte de custos depois, né? Custos vai olhar os dados que vocês colocarem aqui, tá? A localização da máquina, se ela é fixa ou é móvel na fábrica, né? Quantos minutos ela tem disponíveis por dia, então quantos minutos ela pode rodar durante o dia, né? Aí tem que somar se vocês trabalham um horário só, a minutagem só daquele horário, ou se trabalha 3 turnos, no caso 1.440 minutos, que é 24 horas, né? Aí aqui, quilowatts instalado, HP instalado, projeção de utilização, projeção de uso diário, isso aqui é opcional, tá? Com exceção de projeção de uso diário em horas aqui, que daí ele vai pedir quantas horas eu tenho projetado para uso. Também, provavelmente, lá em custos, eles devem usar isso aqui para alguma informação, tá? Não sei dizer para vocês exatamente no que isso aqui vai se aplicar lá dentro do módulo de custos, porque eu não sou o cara do módulo, né? O Alexandre talvez pode ajudar melhor depois com a gente com essas informações aqui, né? Os dias da semana que ela está disponível para produção, né? Só clique e vai arrastando, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Sábado e domingo eu trabalho em hora extra, mas normalmente ela está disponível só de segunda a sexta, né? Essa máquina está bloqueada lá para o custo, sim ou não, né? Se eu disser que sim, ele vai bloquear lá, não leva os dados lá para custo. Se eu disser que não, fica liberado, né? Aqui, produção diária em método, número de operadores, capacidade de forno. Nesse campo aqui, esses 3 de baixo é mais para o módulo padrão. Normalmente a gente passa sem informar nada aqui. A questão da tolerância acima, abaixo, que deve ser. Isso aqui é mais para a área metal-mecânica. Tá? Tem alguns dados ali que nem fundição, aí tem alguns dados mais técnicos aqui que não se aplicam em confecção. Né? Dados para transferência, que daí se eu quiser, no caso, nós vamos fazer o dados de ativação, lá que eu vou dizer em que centro de custo ela vai estar amarrada. Se amanhã depois eu precisar transferir ela de um centro de custo para outro, eu venho aqui nos dados de transferência para mim transferir ela para outro centro de custo. Como eu não informei ainda os dados de ativação, ela não vai deixar aqui porque não tem como transferir, né? Tem que fazer os dados de ativação, vou botar a data que a máquina foi ativada, a data que ela foi liberada para uso, né? Data de desativação não tem, porque ela está em uso ainda, né? E para qual centro de custo que ela está amarrada. Então, aqui é a máquina do corte. Corte, análise, corte, só corte. Alguma observação aqui, se eu quiser botar, né? Confirma os dados, sim. Aí, agora sim, se eu quiser vir aqui trocar o centro de custo delas, né? Aí, bota aqui algum documento de transferência, né? A data. E aí, para qual centro de custo eu vou transferir essa máquina? Eu transfiro só entre centros de custos da própria empresa. Eu não posso transferir para uma nova... Cara, deve ter alguma tratativa, mas é que eu te falei, teria que ver com o Alexandre como é que trata essa questão, porque aí controle patrimonial, essa parte de custos é com ele. Eu sei que na confecção até já é configurado o tipo de nota para transferência de máquinas entre unidades. Né? Quando você tem unidades, você pode pegar uma máquina de costura, transferir para lá. Como aqui, né? Isso. Uhum. Aí só tem que ver depois com ele, provavelmente quando ele for fazer, não sei se ele já fez treinamento de custos aqui, acho que não ainda, né? Tá pendente. Aí quando ele for fazer, quando ele for fazer, vocês provavelmente vão entrar de volta nesse campo aqui, para falar sobre esses dados que ele precisa lá. E aí pode até questionar ele para ver como é que funciona essa parte de transferência ali, porque eu sou um pouco leigo nessa parte. Plano preventivo, daí isso aqui depois nós vamos ver. Por aqui eu já consigo criar a manutenção preventiva dessa máquina, tá? Aí depois a gente vai falar em separado, eu posso chamar essa tela direto no menu, para daí informa a máquina que em cima cria a preventiva, ou aqui dentro da máquina mesmo, eu tenho a opção de vir por aqui e já criar a preventiva dela. Cria a máquina, neste caso aqui, eu criei dentro desta empresa. Isso. Aí eu não tenho ela mesmo, eu tenho que cadastrar de novo. Tem uma rotina que consegue copiar ela lá para a empresa 10. Que vai ter essa situação, né? Tem como eu copiar ela. CCMNG, duplica a máquina. Seca. Eu digo para qual empresa, qual que é a máquina que eu quero. Eu seleciono a Electra aqui, se eu confirmar, ele copia todo o cadastro para lá. Aqui vai ter essa situação. Né? Aí ele copia para lá e fica aqui também, ou transfere tudo para lá? É uma cópia, ele vai copiar. A transferência, daí tu tem que ver depois com o Alexandre, porque tem que ter uma nota, tudo certinho. Né? Teoricamente, ela é uma cópia, porque ela ainda é nossa, só está incomodada lá. E aí lá precisa movimentar a manutenção, essas coisas assim. No caso, como ela não está aqui, ela está lá. Neste caso, a gente precisa colocar a manutenção dela aqui. Só no local onde ela vai estar. Isso. A cópia é bem simples. Informa para qual empresa é, seleciona a máquina e ele vai mandar ela para lá. Tá? CCMNG 275. Não precisa anotar isso aqui? Não, depois eu vou disponibilizar essa gravação do Claudinei. Tá. E aí, aqui, continuando no cadastro da máquina, né, se tiver alguma ferramenta amarrada a essa máquina, que eu acho que aqui vocês não vão precisar informar, tá? Porque depois, lá, quando a gente for criar os procedimentos para abertura de OS, a gente consegue já deixar pré-pronto lá os procedimentos de trabalho e quais ferramentas vai usar para manutenção. Aqui seria se... Aqui na confecção eu não vou conseguir dar nenhum exemplo. Seria se essa máquina, para ela funcionar, ela precisaria de alguma ferramenta de auxílio.
Aí eu deixo amarrada a máquina nessa ferramenta. Norma, eu nunca peguei isso aqui em confecção, cara. Tanto é que nem na área têxtil, que é mais complexa, a gente não chega a estar amarrado aqui. Na tecelagem, então? É. E o que seria um exemplo assim de uma ferramenta para máquina funcionar? Cara, Agulheiro? O agulheiro? É que o agulheiro não é uma Já- ferramenta, ele é um componente. Já é um componente. Componente. Eu não sei se isso aqui se aplica. Eu nunca vi isso aqui, nenhum cliente usar essa parte de ferramenta aqui no cadastro de máquina. E aí, anexo, se eu quiser anexar o manual em PDF, né? Posso vir aqui fazer o upload, perfeito. puxo o PDF aqui para dentro, vai Entendi. ficar aqui, marca como principal e vai ficar salvo. E a imagem também? Imagem também. É o mesmo anexo lá do item, né? Lembra que vocês viram lá no cadastro de item, consegue anexar a imagem? Tá. É o mesmo Daí central de anexo. essa imagem, ela automaticamente vai anexando, que ela já aparece ali nessa... Vai Aí aparecer vai pra- aqui, ó. Vai aparecer ali. A imagem principal ela aparece aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto do Xvideos aqui. Não vou ter nenhuma imagem. Não, beleza. É só mesmo para entender se, Ó. colocando uma imagem aqui, ela cancela. Tá. Ele abre aqui, já quando entrar na máquina, ele já abre aqui. Eu posso... Daí na abertura da OS Clicar. aparece o item mais a foto. Não. Não? Foto lá na OS, não. A foto é só aqui. Se tipo, eu quero ter uma foto da máquina no cadastro dela. Tá. Só tipo na árvore de ativos. Vai ter o item com a foto. No cadastro de máquina. Lá no cadastro de ativo imobilizado, lá não sei se mostra. Né? Porque também, como eu digo, lá é a parte do contábil, né? Lá não, eu acho que não mostra, porque não tem por que ter foto lá. Né? A OS fala na abertura de OS É. usuário. O usuário vai informar para qual máquina ele vai abrir. Só vai Então, ele tem aparecer que o selecionar o descritivo da máquina. Vai aparecer tipo compra de um item, vou comprar um alicate, aparece o alicate e a foto do alicate. Se no cadastro de item o Rodrigo colocar a foto do alicate lá e no cadastro, na consulta do item mostra a foto, mas Da máquina que não aparece. solicitação de compra não vai mostrar foto. Só vai mostrar lá na consulta detalhada do item. E aí lá, se tu for ver, ele vai abrir aqui, ó, detalha item. Ele mostra a foto do item aqui, ó. Mas na abertura de solicitação de compra, OS, nada vai mostrar a foto. É sempre o código e descrição da máquina. Tá? Aí, como eu falei, né, pode anexar aqui imagem, manual e tal, e ele vai exibir aqui na capa, e se eu clicar aqui, ele abre na tela inteira. Aqui, né? Feito isso, está salvo, está criada a minha máquina. Agora, se eu vir aqui na lupa em máquinas, ele vai trazer as máquinas que eu já tenho cadastrado. E se eu ir na máscara, daí ele mostra as máscaras de máquina que eu já tenho cadastradas, que é aquela estrutura ali que a gente falou antes, né? Normalmente, se tu já tem a máquina cadastrada, quer acessar o cadastro dela, tu vai vir aqui, já vai saber qual que é o código que deu para ela, né? Ou vai pela busca, né? Dá 2 cliques e ele vai abrir na tela aqui. Quem está querendo entrar aqui? Não sei o que é isso aqui. Beleza. Tranquilo até aqui? Então, seguimos. Cadastro de máquina. Vou pegar meu... Cadastro do tipo de manutenção. Agora, alguns cadastros que a gente vai precisar lá para o módulo. Né? Então, aqui eu vou criar os tipos de manutenção. Já tem uma aqui que foi criada como exemplo. Então, novo, vou dar uma descrição. Ó. Manutenção corretiva. Salve, criou outro. Manutenção preventiva. Ou eu poderia criar, sei lá, manutenção mecânica. Aí depende de como vocês vão querer dar os nomes aqui, né? E assim vai. É bem simples o cadastro. Né? O próximo cadastro, funcionário da manutenção. Então, aqui, eu vou criar os funcionários que vão apontar lá nas ordens. Quando eu for abrir uma ordem de serviço, eu digo para qual mecânico eu vou abrir. E aí esse mecânico tem que estar cadastrado aqui.
Na ordem de serviço, não na Isso. solicitação, né? Não, na ordem de serviço. Na solicitação, se o solicitante quiser já botar para qual mecânica ele quer, ele pode botar, mas quem vai definir é na hora que gerar a ordem de serviço. E aí eu digo qual que é a função dele aqui, né? Se é a operação ou se ele é o coordenador da manutenção, né? No caso aqui, eu criei um com operação só para a gente poder seguir. Se tiver algum funcionário terceirizado, né, que presta serviço, no caso aqui é uma configuração, eu nem habilitei, porque eu sei, vocês têm algum terceirizado que vai atender algum OS? Tá, então depois tem que só alterar a configuração e aí ele vai permitir também para poder cadastrar esses operadores. Tá? Cadastro da equipe de manutenção. Aí aqui eu criei uma equipe de manutenção mecânica. Posso criar uma aqui, manutenção elétrica. Eu digo para qual centro de custo ela vai estar amarrada, né? Eu tenho um da manutenção, né? Responsável pela equipe, só informativo, né? Telefone de contato, e-mail e o calendário de manutenção preventiva, que vai ser sempre um por ano. Isso aqui também é uma coisa que fizeram por padrão e a gente acaba tendo que informar, mas ele não tem aplicação para confecção, tá? Ele é criado aqui, ó, cadastro de calendário. Calendário industrial, não. ECM. Cadastro calendário do plano, não. Calendário explodido. Onde é que eu cadastrei esse calendário? Calendário. Não é ele mesmo? Não, aqui ele pega do cadastro. E, teoricamente, anualmente, a gente vai ter que fazer Um por ano, ó, o calendário da manutenção. 2026. Está criado o calendário. Tá? E provavelmente isso aqui é alguma coisa que eles vão querer criar para alguma coisa que está sendo desenvolvida aí que não está bem pronta. Já criaram o calendário, tanto é que ele tem aqui ano início e ano fim, só que não está habilitado para o cadastro, só bota a descrição dele, né? Então está criado 25, 26, vai precisar criar, clique em novo, 2027. Então, consigo criar de ano para ano. Consigo. Pode. É que eu aqui botei como ano. Pode vir aqui, cara. Edita. sei lá, 5 anos já. Janeiro de 25 a, sei lá, janeiro de 30. Tá para 5 anos. Ou, se eu quiser criar um calendário para cada 3 meses. Sim. Mas, cara, eu acho que um só para o ano, porque, assim, por enquanto só está amarrado aqui, tá? Então não tem por que tu criar calendário para 3 meses, 6 meses, cria um por ano, ou um para cada 5 anos, por enquanto. E amarra aqui, salvei, está criada a equipe de manutenção. Agora temos 2 aqui. Elétrica e mecânica, né? Normalmente é separado esse centro de custo aqui, é que vocês têm junto, né? Mas às vezes o pessoal tem separado lá, o que é mecânico, o que é elétrico, o que é preventivo, o que é corretivo, cada um tem um centro de custo separado. Por enquanto, a gente vai tratar tudo dentro de um módulo só. Tranquilo. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Aqui. Cadastro de ferramenta. Daí aqui eu vou cadastrar as ferramentas que eu vou usar lá na manutenção. Alicate. Chave de fenda. Paquímetro. Multímetro. E assim por diante. Depois, lá na frente, vocês vão entender por que a gente vai usar isso aqui. A gente pode montar procedimentos de trabalho dizendo quais ferramentas ele tem que usar para fazer a manutenção. Que é procedimentos de trabalho. Desligar a chave geral da máquina. Seria um procedimento. Desmontar motor. Sei lá. Abrir carcaça. E assim por diante. Eu vou deixar assim só para a gente ter um exemplo depois. Mas também vocês viram que o cadastro é bem simples. Só bota a descrição, salva, cria outro e vai... Limpeza do ar-condicionado.
Não, assim, tu pode ser bem genérico ou tu pode criar um procedimento, um passo a passo de como ele vai fazer a limpeza. O ar, desliga o ar, desacopla. Para cada atividade, tu cria um procedimento. Pois na ordem de serviço, tu vai elencando quais são os procedimentos e vai botando na ordem. Requisitos de segurança. Aí aqui são, na verdade, eu acabei botando como procedimento, mas desligar a chave geral não seria um procedimento, seria um requisito, né? Desligar chave geral de energia. Testar com chave teste. Que são os cuidados que eu vou ter que ter para fazer as manutenções, né? Depois, lá na frente, quando eu for gerar a ordem de serviço, quando eu for criar o serviço, por exemplo, eu já posso amarrar qual que é o procedimento desse serviço e qual que é o procedimento de segurança. E aí, quando eu for gerar uma ordem de serviço dizendo que é aquele serviço, ele já inclui na ordem impressa, e já traz o procedimento impresso e os cuidados de segurança. E a ideia é, cara, o mecânico pegou aquela ordem para fazer aquele serviço, tem um checklist ali de tudo que ele tem que fazer e os cuidados que ele tem que ter para não ter um acidente. Sabe? Mas aqui também é bem simples o cadastro, né? Só vai botando descritivo, salve, cria outro, ele vai criando sequencial. Né? Cadastro de serviço. Aí aqui eu vou criar o serviço em si, que eu vou usar lá na ordem de serviço, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma manutenção mecânica, vamos criar um 2 aqui, sei lá. Ou a própria limpeza do ar-condicionado, vamos usar como exemplo. A execução aqui, não preciso botar nada, isso aqui eu vou definir depois lá na OS, né? Tipo de serviço, é reparo ou não é, né? No caso aqui, um reparo. E quais ferramentas eu vou usar para fazer essa limpeza de ar-condicionado? Vou precisar de um alicate, de uma chave de fenda e de um multímetro. Feito isso aí aqui no serviço, vou dizer quais são os procedimentos. Liga a chave geral, monta o motor, abre carcaça, enfim. Aí eu posso detalhar como é que vai ser esse serviço, isso aí, e quais são os procedimentos de segurança. Tem que desligar a chave geral e tem que fazer o teste com a chave teste para ver se está desenergizado. E aqui, cara, o céu é o limite. Tu monta como tu vai querer, como tu quer detalhar, né? Salvei, está criado esse meu serviço de limpeza do ar-condicionado. Então, eu posso amarrar isso aqui já ou não, tá? Se eu não amarrar aqui, aí eu posso lá, quando gerar o S, amarrar isso ou não também, tá? Depende como vai ser o nível de controle de vocês. Cadastro de operador. Aqui. Vamos lá. A gente tinha lá o cadastro de funcionário da manutenção. Deixa eu pegar onde é que ele está aqui. Está meio fora de ordem, meu Manuel. MLG 040 e MLG 030. Aqui eu tenho que ativar a configuração. CMLG 000. Possui operador terceirizado? Sim. Então, como vocês não têm o módulo de RH, vocês vão ter que cadastrar o operador no módulo de escalas, tá, Claudinei? Que ele pega de escalas. Aí tem aqueles esquemas lá de escala, né? Tem que cadastrar o operador, os horários, atribuir as escalas do operador, tudo certinho, né? Mas, basicamente, eu vou cadastrar aqui. Vou cadastrar um 2 aqui. Rodrigo da Silva. Vou dizer qual que é o centro de custo desse operador, né? No caso aqui eu vou botar como manutenção. Eu estou criando, por exemplo, um operador que vai fazer a manutenção em si, que vai apontar o S. Ele pede um sindicato daí, né? Que é obrigatoriedade lá do RH, situação, se está ativo ou não, e se tiver algum e-mail desse operador ou não. Simples assim. Código, descrição e o centro de custo.
Estando cadastrado aqui, ele vai aparecer para mim cadastrar como funcionário da manutenção ou terceirizado. Não tenho nenhum cadastrado, vou criar como número 1. Opa. Por que ele não trouxe para cá? É que está terceirizado. É. Verdade. Rodrigo, qual que é a função dele? Se é a chefia ou se é a operação lá na manutenção, tá? Operação. O terceirizado, ele deve ter algum outro cadastro, tá? Vou precisar entender melhor. Teríamos que cadastrar um terceirizado. Né? É. Eu vou anotar com pendência aqui, depois eu vou ver certinho e passo para vocês, questão de terceirizado. Tá? Esse terceirizado, ele, enfim, hoje vai mostrar, mas ele seria, a gente pode usar já o cadastro de fornecedor de serviço já cadastrado? Não, vai ter que ser um operador. Eu tenho que cadastrar uma aqui. Pode ser um genérico deve te atender, porque assim, ó, quando eu for gerar uma OS, ele vai servir para mim, lá na OS, dizer quem que é o operador que vai executar o serviço. Para isso que ele precisa do operador. Isso depois não atrela nenhuma nota fiscal de ser. Dentro da OS, dentro da OS eu consigo informar qual foi a nota e o valor dela, mas eu não consigo. E a gente vai ver isso depois também. Tá? Isso vai gerar um custo para a gente. Né? Sim. Funcionário da manutenção a gente já viu, beleza. De cadastro, basicamente é isso. A única coisa que ficou de fora é do operador terceirizado, que eu vou ver depois, eu passo certinho para vocês como é, o que está pegando ali, deve estar faltando alguma coisa. Agora, em si, a parte, dando todos esses cadastros prontos, essa tela aqui onde o pessoal vai abrir solicitação de serviço para manutenção. Tá? Então, vocês podem liberar essa tela para qualquer pessoa da fábrica, deu algum problema, ela vai vir aqui e vai abrir uma ordem que vai cair no monitor lá para manutenção. CCMNP 010, então o número da solicitação ele vai sempre sugerir sequencial, posso só dar um Enter, né? Data da parada da solicitação de serviço, então eu já posso informar aqui uma data e um horário para que a manutenção saiba que nessa data e nessa hora a máquina vai parar, alguma coisa assim, né? Ou se ela não, tipo, uma emergência, a máquina estragou e está parada, ele já sugere a data e hora de agora. Essa tela de solicitação, qualquer usuário vai abrir solicitação da manutenção. Pode abrir. Desde que ele tenha liberação para a tela, tem que ter a tela liberada. Né? Aí ele já está trazendo aqui quem que é o solicitante, sou ele, pega quem está logado, né? Prazo para solicitação, aí eu posso botar a data ou o aqui que ele entende que é urgente, né? Sugestão para o prazo, eu posso complementar, né? Máquina parada. E aqui eu vou dizer qual que é a máquina, né? Eu vou pegar da máquina, ele traz lá do cadastro da máquina as máquinas que estão cadastradas. Se a máquina tiver algum componente, daí aqui eu digo qual que seria o componente da Electra, né? Mas aí é aquele caso que eu falei, talvez não, vocês não teriam, aplica, né? Não teriam toda essa estrutura hoje, né? Amanhã depois, se tiver uma rama aqui, poderia dizer, ó, cara, é a rama 1 no campo 7 e no motor tal que está com problema. O centro de custo, ele já está pegando o centro de custo lá da máquina, né? Da máquina. Da máquina. Da máquina. Aqui eu digo para qual equipe eu estou abrindo, né? Se é mecânico ou elétrico, isso aqui vai informar na solicitação de serviço, né? Se eu quiser, eu já posso dizer para qual mecânico eu quero direcionar aqui na abertura da solicitação. Ali é obrigatório, mecânico elétrica? Posso passar. Na mecânica elétrica é obrigatório. Aqui não, aqui é solicitação. Solicitação eu não sou obrigado a informar nada. Quem vai definir isso é lá na manutenção, quando chegar no monitor, que ele vai gerar a ordem de serviço. Aqui sim, aqui eu tenho que direcionar. Aqui eu tenho que direcionar. Para qual equipe eu vou abrir esse chamado? Mecânica, elétrica? Eu como usuário, não funciona. Mas eu consigo alterar depois? Consegue. Consegue. Pode deixar. Entendeu? Só... Porque o cara parou a máquina. Outro pode criar uma equipe aqui, manutenção só. Deixa só manutenção. Aí lá na hora da abertura do chamado... Aí tu direciona. Mas isso aqui é... Assim, eu que estou solicitando. Quando cair na mão do cara que sabe, ele que vai definir quem vai fazer, entendeu? Aqui é só informativo, né?
Operador próprio, terceirizado, serviço da OS também, se eu quiser, já posso amarrar, né? Ou deixar sem informar. E aqui eu digo se afeta a produção, sim ou não, né? Vou dizer que sim, porque a máquina está parada. E aqui eu vou descrever qual que é o problema. Máquina não liga. Confirma, sim. Confirma a gravação dos dados, sim. E aí eu posso sair da tela e já está aberta a solicitação de serviço. É solicitação, é igual, em tese, é igual no Compass. Vai cair numa central para alguém agora analisar tudo que a fábrica está pedindo e definir o que faz primeiro. Né? Vamos voltar aqui. Eu poderia, se eu quisesse, vir aqui e listar essa solicitação de serviço. Ele já tem um layout padrão. Aí está dada a solicitação. Aqui, no caso, ele não gerou ainda o S. Eu tenho que ver por que ele está trazendo isso aqui. Ó. Eu não gerei o S ainda. Em tese, ele não deveria trazer esses dados. Não tem o S ainda. Tá? Sim, ele deveria imprimir só esse cara aqui. Talvez, é porque assim, vou ser bem sincero, tá? Normalmente o pessoal usa um monitor, o pessoal não imprime uma OS para levar lá na manutenção, não faz sentido, né? Provavelmente isso aqui por ninguém usar e tá meio ferrado. Né? Mas em tese ele não deveria imprimir esses dados aqui de baixo, porque isso aqui é para o pessoal da manutenção já apontar aqui serviço, hora trabalhada e tal, para fazer o lançamento depois do sistema, né? Vamos voltar aqui. E aí eu tenho a CC MNP020, que é um monitor. Então aqui eu vou fazer a programação para gerar a ordem de serviço. Né? Eu posso filtrar aqui qual equipe eu quero ver, né? Botar todos. A situação, né? Aí eu posso filtrar o que está em aberto, execução, guardando material, guardando pessoal, em análise, orçamento, blá, blá, blá. Botar todos. Operador próprio. Se eu quero filtrar algum operador, como a gente não botou lá, se eu filtrar aqui não vai adiantar nada, porque não vai ter, né? Operador terceirizado, a mesma coisa. Vou dar um consultar. E aí ele não mostra, não pode, né? Não pode. Cadê minha solicitação de serviço? Deve ter algum operador próprio, nenhum. Não. Colocado todos. Dei algum problema no filtro aqui. MLP020, deixa eu anotar aqui para não esquecer. O operador nenhum. É que tu colocou todos, daí não deixou. Deve ter algum problema no filtro aqui. Quando eu filtro todos. Problema no filtro do operador. Ó. Mas se eu der Enter aqui, ele está vindo. Depois eu abri um chamado para correção. Então, o que ele está mostrando aqui para mim? SS, número da solicitação de serviço. OS, número da ordem de serviço. Não tem nenhuma, porque eu não gerei ainda, né? A descrição do serviço, que é o que foi colocado lá para mim saber, olhando aqui, né, qual que é o problema. Isso aqui é o que o usuário escreveu lá para mim, né? Pode ser que ele escreva um negócio aqui que não tem nada a ver. Eu tenho que analisar, né? A data de emissão, o prazo, né, a sugestão da execução, quem foi o solicitante, a situação, né, a equipe. Aí aqui ele deve ter uma descrição da equipe. Não tem. Depois dá para a gente botar aqui uma coluna para ele trazer a descrição da equipe, tá? Se afeta a produção, o centro de custo lá do corte, né? O código da máquina, a descrição da máquina e o operador de geração da ordem de serviço. Como eu não gerei a ordem de serviço ainda, não tem operador aqui, né? Aí aqui, cara, vai vir tudo para cá, né? Tudo que a fábrica pedir vai caindo aqui para mim, é o funil. Como é que eu faço para gerar a ordem de serviço? Eu vou clicar no botão ordem de serviço, ele veio para cá, está mostrando aqui em cima que não tem nada em aberto, né? Já está trazendo todos os dados da abertura, eu vou clicar no botão gera a ordem de serviço. Aí aqui ele vai abrir a ordem de serviço número 2, né? A data de abertura. Aqui eu posso programar essa ordem de serviço, né? Se não for urgente, eu posso dizer, vou fazer lá na quarta-feira, tá? No caso, como eu vi que a máquina está parada, vou botar que é para hoje, né? Hora programada. Se a máquina está parada, eu vou botar aqui para 14h20. Né? O tipo da manutenção, aí ele vai pegar aqueles cadastros lá que a gente fez já, né? Manutenção corretiva.
o serviço. Aí, no caso aqui, eu botei que a máquina não liga, então não tem um serviço criado. Eu vou usar esse 2 aqui, só para vocês verem como é que vai se comportar, né? Daí nele eu tenho amarrado lá os procedimentos, os cuidados de segurança, só para... Aqui eu vou dizer para quem que vai fazer a manutenção, vou dizer que é o Rodrigo. Aí, cara, tá faltando lá a escala, não tá amarrado a escala do horário de serviço. Depois tem na parte de escalas ali para a gente fazer uns cadastrinhos. O Camilos aqui já tem, confirma. Se tiver algum operador terceirizado que vai estar envolvido também, ou se tiver mais de um mecânico, eu posso informar aqui, né? Vou dar um Enter, vou confirmar e está gerada a minha ordem de serviço número 2. Aí, cara, eu vou sair aqui, né? Se eu consultar agora, ele está trazendo aqui a OS número 2. Clicando, ele vem para cá. Aqui eu posso listar. Tem 2 tipos aqui, o normal, OS normal. Ele vai abrir para mim com os dados aqui, né? As horas trabalhadas, para o mecânico lançar as horas aqui, né? Materiais utilizados, cara. Ele abriu? Não, né? Não. Ele devia ter trazido aqui procedimento de segurança e Aqui embaixo, né? lista Serviço formulário. da OS. Não, mas ali é quando eu for fazer o lançamento. Deixa eu ver aqui. Cara, talvez está faltando alguma parametrização, tá? Tá nos anexos? Não. Anexo, se eu quiser anexar aqui, A máquina. o anexo da máquina ou anexo da ordem da solicitação de serviço. Quando eu abro a solicitação de serviço, vou ver aqui, solicitação de serviço. Quando eu abro ela, vamos abrir mais uma aqui. Prazo dia 24, até 18 horas. Máquina, que é área horizontal. Tipo 1, operador 1. Outra produção não. Limpeza do ar condicionado. Tem nada a ver, né? Limpar o ar condicionado e não ter ar. Aqui, ó, o solicitante pode vir aqui e anexar uma foto do problema. Tá? Se ele tem celular, bate a foto lá do que está com problema. E aí aqui, em anexo, eu consigo ver o anexo lá do cadastro da máquina, se eu quiser ver o manual, alguma coisa assim, né? Ou anexo da solicitação de serviço, que pode ser uma foto lá do problema que tem na máquina. Tá? Observação, não. Deixa eu só ver agora essa questão da listagem aqui. Eu vou ter que dar uma revisada melhor, tá? Tá bem ruim esses layouts aqui. Mas, enfim, aqui, ó, quando eu listar a OS, ele vai abrir um descritivo aqui do que foi aberto, né? Tal. Aqui também nem está aparecendo aqui qual que é o problema. Aqui, ó. Aqui embaixo. A máquina não liga. Aqui para o mecânico fazer os apontamentos de hora trabalhada, né? Serviço executado. E aqui embaixo, daí ele tem que trazer os requisitos de segurança, os procedimentos de serviço, que a gente já deixou pré-configurado lá, né? Para o mecânico saber como é que faz o serviço, o que ele tem que ter de cuidado de segurança. E também ele tem que aparecer um lugar aqui para mim poder anotar os materiais que eu utilizei. Porque daí, cara, eu vou usar algum material que eu preciso baixar, né? Então, em tese, é isso. Em tese, como é que vai funcionar? Normalmente a manutenção tem um estoque de algumas coisas lá. Eu posso, quando eu solicitar do almoxarifado principal para lá, já baixar tudo que sendo incluso manutenção. Alguns fazem isso, talvez não é o correto, né? Ou eu posso criar um almoxarifado da manutenção mesmo, e aí tudo que tem de material lá, isolante, fica tudo lá. Conforme eu vou apontando nas OS, vai baixando desse estoque. Apontei no OS, baixa. Entendeu? E aí eu faço isso aqui na hora que eu for fazer o apontamento da OS. Tá? Vou clicar em manutenção, mão de obra e serviço, aí eu vou fazer o lançamento do serviço aqui, né, da hora trabalhada na manutenção, né? Hora início, hora fim. Ele não vai deixar eu lançar uma hora maior do que agora, né? Então, não tem como eu lançar dizendo que acabei às 3 horas e agora
2h26, né? Então, posso dizer que comecei às 14 e terminei às 14h20. Quem foi o operador, né? Selecionado, ele já vai pegar. A verdade é que, se eu não informar nada, ele já traz o que está selecionado lá, né? Ou eu posso relacionar algum outro aqui que trabalhou junto, eventualmente, ou se não foi o um, né? Eu posso tirar ele e aí botar o outro aqui, né? E realmente executou. Né? Isso. Prestador terceirizado, aí aqui se teve intervalo, né? O mecânico começou aqui, deixa eu voltar. Ele começou às 7 da manhã e terminou às 3 da tarde. Aí, quando eu informei o operador, ele abre para me informar se teve intervalo. Teve intervalo do meio-dia a 1 hora que foi o almoço. Ele vai lançar aqui o intervalo para descontar dessa hora trabalhada, né? Eu vou deixar sem intervalo. Se teve alguma máquina utilizada, normalmente não, né? A equipe de manutenção, ele já está trazendo lá da capa, o tipo da manutenção também, né? Se for de algum componente da máquina, e aqui eu vou descrever um complemento, né, dessa baixa de horário. Confirma a gravação, ele abre para mim lançar uma segunda sequência, caso eu tenha, né? O mecânico foi lá de manhã e aí sacou a peça, essa peça foi para conserto, fim da tarde ele veio e terminou. Aí eu faço um lançamento 2 com horário diferente, né? Materiais utilizados, aí aqui eu vou lançar quais materiais eu utilizei que eu preciso baixar do meu estoque, tá? Então aqui na CCMNG000, outras integração, aqui eu digo que tem integração com custos, com RH não, e tem com estoque. E aqui eu amarro qual que é a transação de estoque para baixa desse material ali quando eu for lançar na OS. Então, aqui ele está usando a transação 1131, esse ESA 005, não, 010, 31, ele vai baixar do estoque 113, a manutenção e lubrificantes. Então, o material que eu for baixar, ele tem que estar nesse estoque 113. Se ele não tiver ali, ele não vai conseguir baixar, né? Então, vamos fazer um supositório aqui, né? Vamos pegar um material aqui. Pegar qualquer coisa aqui, bem doido. Papel, toalha. Vou pegar o primeiro aqui. Quantidade, 1 fardo. Aqui, se eu quiser amarrar a nota, né? No caso aqui não tem, eu só quero baixar do estoque, né? Já está pegando a transação de estoque. Confirma, ele está dando uma mensagem que eu não tenho estoque, eu não vou conseguir baixar. Ele tem que estar nesse estoque 113, né? Está no nosso estoque. Tem que estar no estoque da manutenção. Isso. Se não tiver lá, ele vai dar essa mensagem aqui na hora da baixa. Vai ficar negativo. Aí, cara, o cara que está baixando tem que ver lá para transferir ou solicitar compra, se não tem, né? Porque hoje, vamos imaginar que agora a gente tem toda a chegada de material que é para a manutenção. A gente só tem que entender para onde está sendo jogado. Isso aí. Porque, né, vamos supor que uma fita isolante a gente comprou para a manutenção. A entrada da nota para onde estão botando. Isso, Na verdade, eu já faço direto no centro de custo da utilização. Então, tu não controla o estoque, tu já baixa ele. Onde A gente pega estoque, a gente quase não tem estoque, né? Pego quase como demanda. Sob demanda. Sob demanda, porque a gente tem... Mas aí, quando tu precisa da fita isolante, tu manda comprar a fita isolante, espera vir para daí fazer a manutenção? Não, tem um ou dois rolos na manutenção. Tá. Esse estoque. Tem que estar no estoque 113. Tem que estar no 113. Ele, se não tiver, não vai deixar baixar. Então tem que ver com o pessoal de entrada de nota lá para... na entrada da nota, eles alimentaram o estoque correto. Né? Daí essa compra a gente já direciona. Eu peguei 2 fitas isolantes. Uma a gente coloca no setor de corte e outra no setor de costura. Tu vai fazer isso aqui, né? Mas nesse a caso, entrada da não nota vai ser dessa forma. A entrada da nota vai entrar no... A entrada da nota é que assim... no setor. São duas coisas distintas. Primeiro, a entrada da nota. Qual estoque eu vou alimentar? É estoque, não é para que centro de custo eu vou baixar. Então, o estoque é o 113. Vai entrar lá do estoque da manutenção.
Enquanto tu não apontar em OS, ele está no estoque da manutenção. Quando tu vai baixar o OS, nesse momento aqui, ó, aqui eu estou dizendo que eu estou baixando esse cara para essa ordem de serviço aqui que foi aberta para essa máquina, para esse índice de custo aqui. Então aqui eu estou baixando daí um rolo de fita isolante para esse índice de custo, para essa máquina, para essa manutenção. Todas as nossas compras de material para a manutenção, indiferente se é para um setor ou se vai ficar no nosso poder, né? Compra de lâmpada também, sempre tem algumas coisas de estoque. Isso, ela vai entrar para o nosso setor e aí você vai fazer a troca. Abre um OS para troca, consome aquela lâmpada naquele setor onde foi trocado. É isso, né? Isso. O estoque da manutenção e depois é relacionado com o serviço do setor. Isso. Isso mesmo. Daí, nesse primeiro momento que a gente vai utilizar esse cara aqui, a gente vai ter que fazer um inventário de estoque, fazer o cadastro. Tem que ver o que tu tem no estoque da manutenção, lá vai ter que subir estoque. Eu anotei aqui, ó, porque essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês é uma tela nova. Só anotei porque eu quero ver, porque eu estou desconfiado que essa tela aqui é para casos onde eu comprei a mercadoria e não vou ter controle de estoque. Aí eu já vou dizer o fornecedor, a série, número da nota, o item da nota, o material e tal, para vincular isso ao ordem de serviço. Tá? Só tem peça que vai só tem que confirmar. Porque já tem que ter esse estoque certificado, né? Depois de dados de custo, né? Comunitário. Isso tudo o sistema faz automático. Tu não vai se preocupar com isso. A única preocupação tua é aqui, ó, informar o material que tu vai baixar e a quantidade. Só o resto, custo, para qual sino de custo vai? O sino de custo é o que está na OS, né? Vai para aquele ali. Se o cara abriu o seu OS lá, tu abriu a ordem de serviço, está o sino de custo errado, e tu baixou, ele vai para aquele sino de custo. Ele tem que estornar e arrumar na ordem de serviço. Mas o valor, digamos que eu tenho 10 lâmpadas, é R$10 cada lâmpada. A nota de entrada que vai valorizar. Tirei uma, vai baixar o custo de custo. Aí. Eu vou precisar botar valor lá, 10. Não, o sistema faz isso automático. Aqui ele não vai deixar. Material positivo, depois material corretivo. E quanto foi para cada setor? Deixa eu fazer uma entrada desse papel toalha aqui. Fica no setor. Onde bota mais ou menos uma base que a gente tem que ser utilizada, né? Ó, aqui agora eu botei estoque do papel toalha lá, ele vai deixar eu baixar. Então, como eu botei estoque, agora ele vai deixar eu baixar esse cara aqui. Seguiu. E aí, se eu constar na movimentação de estoque, aqui, ó, entrou pela nota número 1, uma unidade, no dia 24, e saiu para o OS número 2, uma unidade para consumo. Né? Aí, se eu detalhar aqui, ele traz aqui, né, natureza disso aí, do valor que debitou. Só para eu entender, o 113, ele já está configurado dentro da base quente? Já. Já? Aqui os dados que baixou, o programa que baixou, para qual sem custo, grava tudo aqui, né? Não vai ter, não. Então, tendo estoque, ele deixa baixar. Se tiver outro material, repete o processo aqui, né? E aí faz a baixa dos materiais. São 500 ainda, só para a gente... uma dúvida. Então, hoje, eu vou ter que conversar com compras aqui, que todo o material de manutenção, em vez de entrar, anteriormente entrava para o centro de custo direto, não entra mais no centro de custo direto, entra para estoque de manutenção, e depois você faz o direcionamento. É isso? E aí, se você disser assim, ó, não quero usar o módulo, vou continuar, cara, aí faz como está fazendo agora, entende? É que para nós, se a gente tentar usar o módulo, até a gente se acostumar com ele, a gente vai conseguir depois buscar informação. Se não usar ele agora, depois eu vou... Hoje é bem provável que compra baixa direta, né? Não controla nada? Não controla. E até é bom para
do Jefferson, porque às vezes tem material que, principalmente, né? Tem material que foi utilizado especificamente para a Lectra, que hoje está entrando já no centro de estudo da Lectra, mas não deveria, né? Uma manutenção sai como uma OS para a Lectra. Isso. Né? E aí, pelo menos assim, beleza, não baixou. A gente faz um inventário do teu estoque para saber tudo que está. E aquilo que é muito específico, cara, tudo que é, cara, assim, ó, não vou comprar de novo nos próximos 3 anos, a não ser que estrague. Tipo um motor. Aí, cara, quando tu compra, já baixa o seu imposto e na OS tu não vai baixar. Entendeu? Porque eu não controlo estoque. Isso aqui são para materiais que vocês resolverem controlar estoque. Lâmpada, fita isolante, esses itens que tem maior giro. Saca de cortadora, né? Que tem mais giro. Agora, cara, o estoque do Miguel, né? aí agora, cara, motor de máquina de costura, não sei das quantas. Cara, não vai ter um estoque lá com 5, 6 motor desses. Tu vai comprar quando precisa, porque é um valor mais alto. Então, esses caras, quando tu comprar, na entrada, tu já computa e debita já sendo de custo de cima. Na verdade, na porque solicitação de compra que ele faz, ele já destina para o centro de custo. Na solicitação de compra, lá, tu lembra que tem um campo OS? Se tiver OS gerada, lá tu pode amarrar para qual OS que vai. Só que eu tenho que investigar, porque eu não sei qual é o comportamento disso para custos depois. Como eu te disse, lá eu sei que dá para amarrar o OS lá. Se tiver o OS aberta, vamos pegar aqui. Ó. Solicitação de compra. E assim, eu acho que tem alguns itens que poderia colocar. Aqui, por exemplo, esse material tem um valor agregado. Teoricamente, eu sempre não sei como dizer assim, na primeira solicitação, para pessoas que vai fazer para compras. Você já vai montar o que você tem que você vai controlar essa saída de controlar você vai definir. Até para a gente entender, por exemplo, tem 5 montas de uma estoque, eu boto um estoque de tecido, O ideal é botar no estoque, vai de estoque e sai do estoque. ele não vai conseguir Isso. controlar a estoque. Mas ele define o que realmente vai ser estoque de manutenção, pode ser direto para você comprar. ó, aqui na solicitação de compras, eu consigo amarrar aqui e dizer para qual ordem de serviço vai ser. Ó. Se ela estiver em aberto, ele aparece aqui. Só que isso aqui, se não me engano, tem que só... Não lembro de cabeça agora. Dentro do módulo de manutenção, eu posso criar um projeto. Também não sei se vai ser aplicável isso para vocês. Vamos de novo usar o exemplo da Rama. A Rama é uma máquina que leva 30 dias para montar. Então, normalmente, o pessoal cria um projeto da montagem da Rama. Você aí quer fazer projeto para ampliação do prédio. Isso. Aí tu pode circular o orçamento, ele vai fazendo as OS, vai comprando materiais, vai acompanhando o andamento daquele teu orçamento, quanto que ele já consumiu de OS, de obra. acho que para esses casos que eu amarro o OS. No caso, se eu não tiver um projeto, não vai adiantar mais. Acho que não. Porque aí não leva para lugar nenhum. Eu sei que lá tem uma consulta lá para acompanhar esse projeto e ele vai mostrando lá essas solicitações que tiveram. Né? Tá, vamos voltar aqui então. E aí, feito isso, eu vou encerrar o OS. Aí ele vai abrir aqui os dados para me fazer a baixa, né? Ele vai deixar baixar se eu tiver apontado as horas trabalhadas. Se não tiver apontado, não vai deixar. Tá? Bloqueio. Tem que ter pelo menos o horário trabalhado do mecânico. Isso. Aí aqui eu posso botar uma recomendação para a próxima OS, né? Sei lá, verificar lubrificação.
Ele grava isso aqui para a próxima ordem de serviço para essa máquina, né? Confirma, e aí ele encerrou a minha ordem de serviço. Você não coloca nada ali embaixo? Não. Data e hora? Não habilita. Não, porque ele aqui tá ele pega o apontamento lá das horas trabalhadas. Aqui eu só estou baixando, por dizendo, ó, encerrou, já foi feita a manutenção. Material, se eu quero baixar, não é opcional. E aí, quando eu clico em encerra, é só para encerrar de fato mesmo. Ele grava a data que eu estou encerrando. Tá aqui, olha. Isso. E aí, se eu consultar aqui agora, É isso que não ficou claro para a gente ali. a hora, ele pega a hora do apontamento das horas trabalhadas. Lembra que a gente fez o lançamento ali, Mas a hora, tipo, finalizei a minha manutenção. Eu vou apontar lá dizendo que eu finalizei. Atenção, essa hora eu não consigo mexer. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui que agora ela está encerrada. A hora que não mexe, né? Já finalizei a hora, finalizei a manutenção 14h42, finalizou, porque eu posso, se estiver aberto, né? A finalizar às 14. Isso que eu ia entender. Porque eu posso criar, como você falou assim, ele iniciou o trabalho na OS pela primeira vez, iniciou as duas e parou sei lá, as 14, porque ele mandou o motor para retífica. Vai ser no outro dia que ele vai pegar de novo. Então, ele iniciou às 9 da manhã e terminou às 10, porque o motor chegou, deixou lá e fez a manutenção. Vai ter os lançamentos. Então, vou ter um lançamento do dia tal, de tal hora até tal hora. Lançamento 2 de tal hora até tal hora. Aí aqui ele vai apontando o que ele vai computar, é isso aqui, ó. As horas apontadas, quem foi que fez, né? Descrição do serviço, tal, que é o lançamento do serviço. E o executante consegue fazer edição? Ou não? Enquanto ela está em aberto, pode entrar lá e mexer. Agora, como está baixada, não deixa mais. Vai ter que reabrir a ordem de serviço. Uma vez que ela está fechada, ele não vai deixar. Né? Alguém consegue reabrir, né? Consegue. Tem aqui a reabertura da UES. UES número 2. Agora ela está reaberta. Aí, se eu for consultar aqui, ela vai aparecer de novo aqui agora o UES número 2. Vem aqui. Manutenção, mão de obra. Vou fazer o lançamento 2. 23 do 11. Não dá porque ela foi aberta hoje, né? 14h20 até as 14h40. Operador 1. Já está Esse é o selecionado. apontamento que ele faz. Mecânico, assim, quando tu gera OS... Hoje não vai ter um mecânico fazendo isso. Sim, quando tu gera OS, tu vai listar e entregar para o mecânico. O mecânico vai escrever no papel lá. Quando ele terminar, vai te entregar. No papel vai estar escrito lá o que ele usou, 2 rolos de fita isolante, um rolo de não sei o que, graxa, a hora trabalhada. O mecânico lá ele vai receber, não vai ser digital, mas sim pressa. Pressa. Ele precisa levar um... A gente não consegue ter acesso ao telefone, tablet. Não. No terminal, se tu der permissão, ele consegue entrar nessa tela aqui. Mas não está no mobile. Tem mobile. Alguém que vai ter que fazer para ele. Até porque, assim, ó, normalmente o pessoal não libera esse tipo de tecnologia na mão do mecânico. Porque, cara, sabe como é que é? Entregar um celular na mão do mecânico, o cara sujo de graxa, deixa cair, cai na água e tal. Então, não é comum o pessoal entregar via eletrônico, o cara ir apontando, né? Entrega em papel, o cara pega lá a canetinha do bolso, anota, né? E no fim do dia, no fim da manutenção, ele entrega lá para o responsável fazer um lançamento. Normalmente o pessoal faz assim, né? Se tu quiser, tu pode liberar essa tela com o mecânico para ele vir aqui fazer o lançamento direto aqui. Aí vocês definem como querem fazer, né? Ou ele anota e alguém baixa, ou ele vem aqui e faz a baixa. Aí aqui ele vai fazer os apontamentos de novo, ó. Se quiser um terceiro apontamento, vai lançando aqui, né? E aí depois, no final, alguém vai vir aqui e vai encerrar o S. Aí, a partir do momento que está encerrada, eu não consigo mais... Isso. Aí, se eu constar agora o S número 2 aqui, ó.
Aqui, os dois apontamentos, hora início, hora fim. Tudo isso tem um funciona, total aqui. Hoje o chamado de TI, basicamente, o mesmo funcionamento daquele. Ele não está usando isso. A maioria, plataforma assim, elas são as mesmas características, né? O pessoal cria um VLTI, chamado, cai para a TI, sabe? Fazem uma manutenção e sabe? Não. E depois o computador, não tem iOS, Na verdade, diferente do programa que a gente, do aplicativo que a gente tem. Ele já está interativo. Mais intuitivo. Mas aqui a gente tem alguém lá o próprio operador. Aqui ainda eu posso vir aqui na baixa da OS, né, de serviço terceiro, eu posso vir aqui e informar, né, sei lá, serviço de retífica do motor. E amarrar aqui o valor da nota fiscal. É o que eu faço de link com o serviço externo. Aqui eu não consigo mandar, tipo, vou acionar neste caso, tem lá uma manutenção preventiva. Do ar-condicionado aqui do administrativo. Abrir essa OS para esse terceiro. Não. Não? Só abre a OS interna. Assim. Então, isso aqui é para gerenciar interno. Certo. Não consegue, tipo, menino compras, né? Mandar lá. Hoje não tem isso. Mas para gestão interna mesmo. Redefinir, se eu quiser redefinir aqui, trocar o tipo de manutenção ou projeto, né? Ou a data e hora que está programada nela, né? Era uma manutenção que não impactava a produção que estava programada para hoje, mas não vai dar para fazer hoje, eu vou reprogramar para semana que vem. Vem aqui e troca, e ele vai gravar daí os dados. Né? Deixa eu mudar aqui, vou mudar aqui das 14h30. Só reprogramei o horário. Firmo. Aí eu fiz os apontamentos, tudo, né? Componente da máquina, se tiver algum componente, no caso que não vai ter. Encerro OS. Encerrei. E aí, se eu for acompanhar aqui agora, OS número 2. No geral, aqui ele vai trazer o número da OS, a situação dela, né? Quem foi o solicitante, qual o centro de custo, qual foi o operador que gerou a ordem de serviço, a data que ela foi programada, a data de encerramento. Ele grava a data, o horário ele não grava. Para qual máquina foi, né? Aí aquele mão de obras, ele vai trazer todos os lançamentos que tiveram lá de horas trabalhadas no mecânico, né? Então teve, das 14 às 14h20 e das 14h20 às 14h40. Né? Material utilizado, né? O que eu usei de material? Eu usei um fardo de papel toalha. Serviço terceiro, ele está trazendo o que eu lancei lá, que eu tive um custo de serviço de retífica do motor, né? De 2.000. Histórico de reprogramação, aqui ele deveria ter gravado que eu troquei o horário lá. Vou ter que dar uma olhada porque ele não gravou, tá? Mas aí, quando eu altero lá o horário ou o tipo da manutenção, ele grava o log aqui. Detalhe é solicitação de serviço, ele vai detalhar aqui os dados da abertura da solicitação, né? Custo da OS. Isso aqui, cara, isso aqui ele não calculou. Mas, em tese, ele deveria calcular aqui tudo que eu tive de despesa para essa ordem de serviço. Deixa eu ver com o Alexandre. Está ligado naquele consulta detalhada da OS, que ele mostra o custo da OS. Isso depende de fechar o mês de custos, né? Se não tiver fechado, ele não vai mostrar nada, né? Detalhado. Vai focar pela parte da apuração. Vai ter uma ideia bem massa de alguns custos. Contabilização, nível de... Já, como o Alexandre disse, se tiver encerrado a parte
custos, lá tu consegue detalhar aqui dentro da OS horas trabalhadas, né, despesa direta, indireta, que teve para essa ordem de serviço. Como não tem fechado ainda, ele não está mostrando nada. As despesas diretas seriam o custo daquele operador Isso. que executou. Isso. Se ele é dentro ou se ele é fora. Se eu tenho um terceirizado, eu Aí, vou considerar lá um custo para aquele cara. isso. Custo hora. Quem serviço pode dele. dizer melhor é esse cara aí, ó. Então, ele, nessa parte de custos aí, ele pode explicar melhor como é que funciona lá dentro de custos. Como é que faz esse rateio, como é que ele chega nesse número. Basicamente, ele vai pegar o que a gente apontou na OS lá, se é operador interno, se é externo, aí como ele vai ratear isso, depois na parte de custos, quando ele for treinar o pessoal de custos, era bom tu participar também, então. Eu vou participar no custo de. Eu posso. Você pode questionar ele sobre isso aqui também, então. Aqui ele gravou, ó, log de reabertura, então toda vez que eu reabrir uma ordem de serviço, ele grava, né? Data e hora e quem reabriu, né? Anexos aí ele vai trazer de novo, né? Anexo da máquina ou da solicitação de serviço para me consultar. Imprimir Prejuizado, todos. Ele imprime isso aqui, ó. O número da solicitação de serviço, o número da OS, data de abertura, a máquina, sendo de custo, solicitante, o problema, material utilizado, as horas apontadas, né? Ele não imprimiu um layout? Imprimiu? Só que é esse layout mais antigo aqui, ó. Que assim fica maior. Ensina os dados da OS. Não estão vendo? Então, pera lá. É disso que tu tá falando e a gente não tá. Não, então deu algum tilt aqui. Pra ti? Uhum. Foi? Agora sim. Aqui eles trazem os dados da solicitação e da OS, né? Então, número, data, a máquina, centro de custo, quem abriu, o problema, né? A equipe, quem foi os operadores, prazo e tal. Aqui ele vai trazer as matérias-primas que foram utilizadas nessa ordem de serviço, papel toalha, os lançamentos de mão de obra própria ou terceirizada, né? No caso, a gente fez lançamento como operador próprio, então ele marca aqui os horários, né? Dia 24, das 2 às 12h20, das 12h20 às 12h40. Isso, e aqui aquele serviço extra que eu disse que teve lá de retífica no valor de 2.000. É isso que ele imprime aqui. É um resumo da ordem de serviço. Você consegue mostrar um layout da ordem de serviço que o operador vai receber para ele executar? Tem, deixa eu pegar uma base do cliente. Tu mostrou antes e a gente não estava vendo. Não, é que aquele layout ali eu tenho que ver que ele não está saindo certo. Deixa eu ver aqui, ó. CCLD 020. MLP 020. De serviço, lista formulário, normal. Ô, meu amigo, só quero abrir. Sim, sai para o operador. Isso. Número da OS, data de abertura, hora
data e hora programada, né? Se tiver o serviço da solicitação, ele já traz aqui. A máquina, se tiver, no caso aqui, é uma manutenção que não é para uma máquina, né? Trocar uma fechadura da sala do encarregado, e não tem uma máquina, né? Vai lá na estamparia, a equipe que vai fazer, né? O número da solicitação de serviço, data e hora, civil, aí aqui para o mecânico apontar, né? Ele vai preencher aqui, ó. Então ele preenche aqui. Se precisar de algum material, ele vai preencher aqui embaixo, né? O material, a quantidade que ele usou, né? E aqui embaixo é a descrição do serviço que ele vai fazer. Entrega isso aqui daí para a pessoa que vai lançar no sistema, né? É basicamente esse aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui. Uma que tem uma máquina aqui. Aqui. E, ó, se ele tem a máquina, ele aparece aqui para qual máquina que é. É isso aqui. Basicamente, isso aqui é um formulário para o mecânico preencher, né? Vai ter descrito o que ele tem que arrumar, o vazamento d'água, qual que é a máquina, né? Qual que é o centro de custo da máquina, no caso. Vaporizador, quem que é a equipe, né? Data e hora de abertura e tal. E aqui em cima o número da US, 1340. E aí ele vai anotar aqui a hora, né? Data, hora início, hora fim e tal. O material que ele usou, né? A quantidade que usou. Tem campo aqui para ele assinar, botar o nome dele, né? A data que ele executou o serviço. Em cima disso, daí tu vai fazer o encerramento da US. Vai pegar o formulário em cima do que ele preencheu e tu vai fazer o lançamento. Ou tu treina ele, daí ele não usa isso aqui, né? Fez a manutenção, vai lá no computador e baixa. Daí. Mas a baixa sempre depois de executar o serviço, nunca em paralelo. Né? Até por isso que o pessoal não pediu para botar isso no mobile, né? Porque o cara vai apontar depois que terminou sempre. Né? Não vai, cara, agora eu comecei agora 14 horas, vou lá e vou abrir dizendo que eu tô lá. Então, tá preparado para isso. Até aqui tranquilo? Deixa eu fechar esse aqui, então. Você não vai começar a alimentar mesmo, que vai ser... Mas está gravado, né? Sim, isso aqui está gravado. Tem bastante informação. Vai estar transcrito também, se quiser fazer um manualzinho depois, né? Deixa eu pegar aqui a parte da preventiva agora. Cadê? Aí, cara, se precisar reabrir, né, tem as rotinas próprias para isso, né? A reabertura do OS a gente já viu, aí se você precisar cancelar alguma OS, né? A gente bota o número dela, ela tem que estar em aberto ainda, né? Vem aqui e digo por que eu vou cancelar ela, volta lá para a solicitação de serviço. Daí, se quiser cancelar, daí cancela lá, daí ele mata o processo. Bem parecido com compras, né? Mata o pedido, volta para a solicitação, para daí cancelar a solicitação. Né? Se precisar cancelar a solicitação de serviço, daí também tem uma própria para cancelar a solicitação de serviço. Né? Essa solicitação sempre é cancelada pela manutenção, não pelo setor. Se tu liberar a tela para o setor, ele tem acesso, senão é só quem tem acesso. Ele tem que ter acesso para a tela, não tem assim uma configuração de quem pode cancelar ou não, é o acesso à tela. Né? Se pode, deixa a tela liberada, se não pode, tira o acesso da tela. Então, também, se eu abrir, né, a gente considera, se eu abrir uma solicitação, não abrir uma solicitação para ela ser cancelada, a não ser que a minha análise de manutenção sobre aquela S ela realmente é infundada. Porque o solicitante em si, ele sempre vai abrir qualquer tipo de solicitação. Vou dar um exemplo que eu vivi muito. O encarregado da tinturaria ou do acabamento abria uma solicitação de serviço de manutenção elétrica porque a máquina não liga. Chegava na manutenção, cara, o chefe está dizendo que a máquina não liga, eu vou mandar o eletricista. Para o eletricista aí tem que ter uma OS. Então eu gerei uma OS. O eletricista saiu do setor, foi lá para a máquina, chegou lá, era a emergência que estava... Cara,
desacionou a emergência, liberou a máquina e voltou. Eu vou baixar a ordem de serviço. Quanto tempo o eletricista levou para ir até lá no setor, desligar a emergência e voltar? Ah, levou meia hora. É meia hora que vai computar para o centro de custo para o cara que abriu a solicitação. Aí, se tu quiser depois fazer uma análise, né, putz, por que está tão alta a manutenção? Aí tu vai começar a ver que, cara, o cara abriu uma solicitação para um serviço que não era um problema, entende? Né, teoricamente, houve esse deslocamento, ele já está executando uma outra atividade, mas teve esse deslocamento até lá. E aí, cara, tu vai apontar na ordem de serviço. Por mais que tu não corrigiu o problema da máquina porque não tinha, o eletricista teve que ir lá, teve o custo do eletricista se deslocar, ir lá, analisar, né? Ah, pode ser que o eletricista já peguei várias vezes isso na fábrica. O eletricista mais experiente, ele já vai primeira coisa nas emergências, né? Não tá acionado, não tá, beleza, os cordão de emergência, tem algum problema no sensor, não tem, beleza. Então, opa, é o problema mais grave. Agora, pega um eletricista que não tem tanta noção, o cara vai desmontar o painel para ver o que é, aí ele vai ver a emergência, entendeu? Então, por isso, sempre, nesse caso, eu não usaria o cancelamento da solicitação de serviço. Eu gero OS, cara, cancelamento é tipo assim, cara, eu fui gerar, eu gerei para a máquina errada. Então, eu preciso cancelar para gerar para a máquina certa. Aí, beleza, cancela e gera certo. Mas não porque não tinha o serviço, entende? Porque sempre alguém vai ter que ir lá na máquina olhar, né? Vai ter o deslocamento, né? Vai. Manutenção preventiva. CCMNP 060. Que é aquele painel que abre lá por dentro do cadastro de máquina. Se for lá na CCMNG 010 e pegar a máquina aqui, qual que é a diferença de eu vir por aqui ou vir por aqui? É que pela máquina, como eu estou no cadastro de máquina, ele já preenche a máquina. Aqui eu tenho que dizer qual é a máquina. Então aqui eu disse qual é a máquina, eu vou clicar em novo para ele criar um plano de manutenção preventiva, né? Então, vou botar aqui a descrição desse plano, né? Preventiva periódica. A situação, né? Se está ativa ou inativa. Controle de uso por componente ou por máquina. No caso aqui vai ser por máquina, porque as máquinas não têm componente, né? Por máquina. Revisão a cada... aqui tem uma parada que é o seguinte. Por horas ele não vai funcionar, por horas ou quilômetros, porque a gente não tem nenhuma forma de aferir isso em volume de horas. A gente não tem dentro da confecção onde eu aponto o tempo de uso de horas da máquina, né? Então, a gente sempre vai usar por tempo instalado a cada número de dias, aqui dias, meses, anos ou semanas. Então, em cima disso aqui, ele vai contar certo o tempo. Em cima aqui, tu pode desconsiderar isso, cara. Isso aqui é para quem tem, cara, tem uma máquina lá que tem orímetro e eu vou fazer lançamento e tal. Se eu tiver uma máquina com orímetro, eu posso utilizar essa função. Só que, assim, eu não sei se tu vai se ater a isso, porque tu vai sempre ter que lançar o uso dela. E aí, é o que eu digo, burocratiza demais o processo. Se tu usar por tempo instalado, o sistema vai calcular pela data. Não vai precisar fazer nenhum tipo de lançamento, entendeu? Eu tenho que fazer uma média de utilização por dia em horas para calcular o isso, tempo em dias. De tempo em tempo, quantos dias ou quantos meses, quantas semanas eu vou programar essa manutenção, né? Então, eu posso vir aqui, que eu vou dizer que a cada 30 dias, ou a cada 3 meses, ou digo que eu quero, né? Então, a cada 3 meses. Aqui, se eu quero programar a OS com antecedência de quantos dias, né? Então, estou dizendo que cada 3 dias, então, 4 dias antes eu já quero programar essa ordem de serviço, né? Qual que é a equipe responsável, né? É uma preventiva mecânica ou elétrica. Então, ele vai calcular, já trouxe aqui o calendário lá da manutenção, né? Utiliza multi-equipes na execução, se tiver várias equipes, né? Sim ou não. Se colocar sim, não preciso colocar como, né? Aí aqui, eu acho que aqui ele só vai permitir os apontamentos lá. Ah, tá. Que aí ele eu deixa... vou abrir para uma equipe responsável, mas eu posso ter outra equipe executando também. Exato. Aí na hora de lançar lá, ele vai deixar, por exemplo, aqui eu estou dizendo que é mecânica. E se eu digo que é multi-equipe, eu posso deixar um eletricista lá, que é da equipe elétrica, fazer um apontamento também ou não. Aí aqui é só para amarrar lá na hora de fazer o apontamento.
E o operador sempre vai estar amarrado a uma equipe, ele vai validar isso. Então, se não é multi-empresa, só vai deixar quem tiver na manutenção mecânica fazer lançamentos. Se eu digo que ele deixa qualquer equipe, né? Deixa que sim. O tipo da manutenção, né? Aí vou ter cadastrado lá, vai ser uma preventiva. Deixa eu dar uma validada na configuração aqui. Aqui eu tenho que aqui só tinha um cadastrado, né? Então tem que dizer que a preventiva é a manutenção 3. E a corretiva é a 2. Antes eu tinha cadastrado só uma lá. Né? Sim. Tá pegando. Salvei. Aí aqui ele vai deixar. Do Fusca sai do Fusca. Por máquina. Por mês, a cada 3 meses. A minha avisa 4 dias. Equipe mecânica. Sim. E aqui é preventivo. Agora passou. Libera o OS na liberação do plano. Então, quando eu liberar esse plano, ele já vai gerar uma OS, ou eu vou validar primeiro para depois gerar o OS, ordem de serviço da manutenção, tá? Deixa eu aqui, vou deixar para validar. Por enquanto. Eu quero mostrar como é que ele vai ficar no painel lá, né? Manutenção mecânica. Porque se deixar no plano, ele faz sozinho a abertura do OS. Isso. Componente, aqui eu posso já, se tiver componente, ele vai mostrar quais são os componentes aqui, né? Já posso deixar amarrado aqui materiais que eu vou usar e dizer se vai gerar uma requisição, sim ou não. Aí é só incluir aqui, dizer se gera requisição ou não, né? Ferramentas, aí eu posso incluir aqui quais ferramentas eu vou usar, né? Isso gera requisição de compra. Não, para baixar do almoxarifado. Almoxarifado da manutenção. Estoque da manutenção. Isso. Não é nada do compras aqui. É só para... Quando eu falo requisição, é para requisitar do almoxarifado. Do estoque do compra. Isso. Do 131, no caso, lá. Quando eu vou ter o material. Né? Aqui as ferramentas que eu posso usar, né? Requisito de segurança. Procedimento de trabalho. E o histórico aqui ele vai gravando conforme eu vou fazendo, né? Então, deixa eu salvar aqui. Tá. Como eu disse que é multi-empresa, aqui eu tenho que incluir... E vai executar a outra equipe. Tempo de manutenção, sei lá, 5 horas. Tempo previsto, né? Está criado meu plano preventivo. Então, a criação aqui é tranquilo, né? Só vem aqui, novo, posso criar vários aqui, né? E aí eu vou preenchendo os dados aqui, como é que eu quero medir e tal, né? Os materiais que eu posso usar, ferramenta, requisito de segurança, procedimento de trabalho, e o histórico ele vai gravando. Feito isso, cadê? Eu tenho o painel da preventiva. Programa ativo, MNR 150. Aqui eu vou fazer o planejamento. Então ele vai trazer para mim aqui. A gente não está enxergando. Não? Que coisa, cara. Foi? Planejamento de manutenção preventiva. Isso. Tá. Eu sou na empresa, né? Empresa 1. Data fim planejar, até que dia eu quero enxergar aqui, né? Quero ver até o fim do mês. O tipo de manutenção, né? Se é por um grupo de máquina ou por máquina, né? Eu quero ver por máquina, né? Posso informar a máquina que eu dar um enter para eu trazer de todas, né? Os tipos de máquina daí, né? Eu quero ver os produtivos, o PA ou tal, o local que eu quero ver, né?
tipo de controle, aqui no caso vai ser sempre máquina, mas posso deixar o ambos aqui que não vai afetar, né? O tipo de manutenção, ó, quero ver o que é preventiva, né? Somente com sequência por uso, vou dizer que não. Replanejar manutenção em aberto, não. E a equipe daí responsável, se eu quiser filtrar por equipe, né? Ele vai trazer todas as preventivas aqui que estão criadas, né? Então aqui eu tenho as informações de qual é a máquina, a máscara da máquina, o tipo da máquina, né? O plano preventivo que eu criei, né? O tipo de controle por máquina, manutenção preventiva, tal, calendário, multi-equipes, componentes, e aqui ele vai mostrar para mim a partir de quando ele está contando, né? Então está contando a partir de hoje, e aqui ele tem uma coluna da data da manutenção. Cadê? Ah, tá. Aqui, ó, ele vai contando, no caso, não, pera lá, tem coisa diferente aqui. Próxima manutenção. Cadê essa coluna? Próxima data de pegou não, data não. Próxima manutenção. Aproximadamente. É que a primeira, como eu não tenho uma OS, ele não está contando. Acho que eu vou ter que gerar uma OS. Gera OS para, e aí ela considera depois do Gera tempo. uma OS, planeja, sim. Sim, manutenção não possui plano para gerar nesse período, como que não? Mas onde? Da onde, homem? Ou era aquele cara que a gente disse que não? Esse cara aqui que não possui plano para gerar esse período. É que tu colocou 2025, 3 meses vai dar 2026, né? é isso. Não, mas o calendário aqui tá de janeiro de 25 a janeiro de 30. Ah, Hum. Agora me pegou, porque que ele não está. Aqui ele deveria gerar o S, e aí ou mostrar para mim aqui na coluna próxima manutenção, qual que é a data da próxima manutenção e a data da próxima programação. Próxima manutenção, deixa eu tirar essas colunas aqui de orímetro, odômetro. Vou colocar, né? De calendário no cadastro da máquina. Oi? Lá no cadastro da máquina não tinha nada de calendário. Não tem. Vamos ver se o Carlos. Um dos dois me atende.
Componentes, tira fora. Agora que são elas. Deixa eu parar essa gravação aqui.